tenho essa conexão, específica, assim, essa conexão particular com a Vênus. Talvez porque eu tenho o ascendente e a lua em Libra, que são dois signos que são regidos por Vênus. Talvez porque eu tenha nascida filha de uma mulher chamada Dalva, que é um dos nomes de Vênus, né? Quando ela nasce de manhã, a estrela da alva. E a Vênus, ela sempre foi um planeta, dentro dos meus estudos astrológicos, difícil de interpretar. Sempre nos estudos ela aparecia como, ela rege os relacionamentos, o prazer, o romance. Uma imagem de uma Vênus bem romana, né, que é a deusa do amor romana, Vênus, o nome do planeta vem dali, que é uma deusa que vem da Afrodite grega, já trabalhando com astrologia, já atendendo e tal, mas aquilo para mim sempre ficava meio assim, Vênus é isso só, sabe? É que a astrologia ela tá sempre unida à, à energia do tempo, né? Ao espírito do tempo. Embora ela tenha essas raízes bem antigas, antes de Cristo, assim, mas ela tá sempre acompanhando o movimento do momento, né? E ela vai trazendo toda a certo ponto eu fui percebendo o quanto é complicado a gente fazer uma leitura astrológica que esteja alienada das situações sociais e culturais que a gente está ali envolvida. Percebendo, fui falando, tá, então deixa eu olhar, deixa eu entender, por que que ela é lida só desse jeito, né? Só como amor, e aí eu fui percebendo que, na verdade, é porque uma das facetas aceitas do feminino nesse momento que a gente vive é essa. E isso a gente vê bem na astrologia, nos astros que são mais considerados. A Lua, que é a maternidade, a emotividade, né, a criança e tal, entre outras coisas, fazendo uma leitura bem pop, assim, do que é a Lua de post de Instagram que a gente vê. E a Vênus é isso, é o prazer. Então são as duas facetas aceitas do feminino, da mulher, dentro dessa sociedade que a gente vive. Que a gente é socializada, né, a ser isso. Falei, não é possível. Tem mais coisa aí. Eu fui indo para outros momentos e eis que eu encontro uma deidade, que é uma deidade que foi cultuada por mais de 4.000 anos. Uma deidade que tem berço lá na Suméria, e aí ela também cultuada na Mesopotâmia, e que ela era associada à estrela de 8 pontas, que é a que hoje, né, nós conhecemos como Vênus. Não se tinha conhecimento de que era um planeta, era uma estrela muito brilhante no céu. E essa deidade se chama Inanna. É conhecida como Inanna, ou mais para frente como Ishtar. Ela rege por 4.000 anos, ela é cultuada oficialmente, inclusive, e ela é uma deusa que Afrodite vem dela, mais para frente, a Vênus e a Afrodite vem dela, mas como um fragmento dela. Porque ela, como as deusas antigas, ela é uma deusa vista como multifacetada. É um momento em que o feminino é permitido para o feminino que ele tenha várias, né, características. Diferente de depois, quando as sociedades vão ficando mais patriarcais, a gente vai vendo os nossos papéis sendo mais restritos, resumidos, né, e fragmentados. Então, apesar da gente ter várias deidades femininas no panteão grego, por exemplo, são várias deidades, não tem uma que abarque todas aquelas características. E a Inanna é esse ser que era conhecida como a deusa do amor, a deusa da fertilidade, mas também a deusa da guerra, a deusa da justiça. Ela era uma deusa que, ao mesmo tempo, tinha toda essa da sexualidade, né, de uma sensualidade. Ao mesmo tempo, ela também era reconhecida por ser uma deusa irascível, uma deusa belicosa. Adoro essas palavras. Pra gente variar um pouco, né? Tirar de brava, de louca, de bruxa, não sei o quê, a gente fala belicosa, irascível. Ana, ela tem essa faceta nos cantos dela, ela é muitas vezes
e na mitologia ela é citada como a terrível, que é muito conversa muito mais com o que eu sinto com relação a mim mesma, né, e o que eu sinto com relação às pessoas todas, as mulheres todas que eu venho atendendo e trabalhando ao longo desses 10 anos. Existem essas facetas que são as mais aceitas, e que a gente aprendeu que são as mais aceitas e que a gente vai tentando ser, performar aquilo o tempo todo. E tem aquelas que são, né, jogadas nas sombras. E Inanna, ela é essa, a Vênus nasce à noite. Às vezes ela tá não nascendo, mas visível no céu à noite, no comecinho da noite. Então ela tem essa relação com essas duas facetas, com aquilo que é claro, aquelas quando a gente está se sentindo radiante e enérgica, e essa energia do dia, da clareza de ver as coisas, mas ela também tem relação com aquilo que é escuro. Tem, inclusive, no mito dela, tem um momento em que Inanna ela faz essa descida ao submundo. Ela faz, diferente da Perséfone grega, que é capturada, que é raptada para o submundo, a Inanna ela vai porque ela quer. Ela vai para o submundo porque ela quer aumentar o território dela. Ela vai consciente, ela vai com estratégia, ela deixa tudo alinhado antes dela descer. Ó, se eu não voltar, vocês vão fazer isso, isso e aquilo, aquilo, aquilo outro. Não vai para a escuridão dela sem ferramentas. Ela vai ferramentada. Embora quando ela chega lá, né, tem um processo em que ela passa pelos portões do inferno, 7 portões. Em cada portão ela tem que tirar um dos artefatos de poder que ela carrega, porque, como diz uma amiga querida, Márcia Baja, as ferramentas da superfície não são úteis lá embaixo, no submundo, mas ainda assim ela deixa tudo amarradinho com outras pessoas, ela deixa tudo articulado com os serviçais dela, enfim, os deuses lá. Se eu não voltar, vai acontecer isso, 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 isso e aquilo. E ela vai, e ela desce, e ela atravessa aquilo, e ela morre, e ela fica 3 dias pendurada, 3 dias, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aí ela é ressuscitada 3 dias depois, por esses seres que vão ali, que já estavam avisados, e levam uma erva, que é a erva que faz ela voltar à vida. E aí ela retorna para o seu reino mais inteira, né? Ela conseguiu acessar aquele submundo, aquelas qualidades que estavam ali no escuro. Ela volta mais poderosa. Olha só, né? Não sei se tem alguma, se vocês sentem alguma conexão, assim, se vocês veem alguma similaridade com os processos que a gente vai passando, né, na vida. Esse apego grande que a nossa sociedade tem àquilo que é claro, aquilo que é prazeroso, todas as qualidades agradáveis, e a gente vai lutando para manter isso, para manter isso, para manter isso, mas não tem jeito. De um jeito ou de outro, a gente é levado a experienciar o submundo, e é melhor que a gente deixe tudo amarradinho, que a gente vá com estratégia, que a gente vá até por livre e espontânea vontade, como fez Inanna, né? Como faz Inanna. Mas não de um jeito louco, né? Não de um jeito irresponsável. Com tudo costuradinho ali. Nesse momento, por que que Inanna ela aparece também como uma figura muito importante nesse momento, né? Além desse processo do feminino, das mulheres, da gente em busca dessa imagem mais completa da gente mesma, que vai além desses estereótipos de feminino que há séculos e, sei lá, milênios tem sido ensinado, né? Tem permeado a estrutura da nossa civilização. Aquele feminino calmo, domado, que serve, que cuida, que é um pedaço da costela de alguém, que é encalhada, que a vida não tem sentido se não tiver um filho, se não tiver um marido. Então, desde dos movimentos feministas que começaram ali nos anos 70, 60, 70, a gente vai se deparando com novas possibilidades de ser mulher. Mas se a gente for ver, é muito recente. Dentro de toda a história da humanidade, se a gente vai jogar ali para os anos 60, 70, isso é muito recente. Mas aí a gente tem todo
uma cultura, toda uma ancestralidade de outros povos também, que trazem referências para a gente de como seriam essas outras faces, da potência que o feminino, que as mulheres já tiveram também na existência. E tem, né? E que a gente está acessando e está acordando isso aos poucos. Depois de tanto tempo de silenciamento, de tantas violências e de violências muito grandes agora, inclusive nesse momento. De vez em quando eu vejo jornal, assim, às vezes. Mas toda vez que eu ligo a TV, eu não sei se é só comigo. Aí vocês me dizem, porque toda vez que eu ligo o jornal, tá passando uma notícia de um feminicídio. E aquilo me dói todas as vezes. Todas as vezes quem praticou o feminicídio, a violência, foi quem? O marido, o ex-marido, o namorado, ex-namorado. São as pessoas que a gente mais confia, mais tá ali, ó. Não é muito bizarro isso? Que você deita do lado, que você confia, que você divide a vida, que você troca afeto, que você tem filhos, que você serve. E é aquele ser que te mata. Então a gente está com números muito expressivos de violência contra a mulher, de feminicídio, aumentaram muito essas taxas. E assim, aqui tudo indica que nós estamos em guerra. Isso é justamente um movimento que está vindo, está acontecendo diante dessa insurgência que nós estamos tendo, de não aceitar mais os mesmos lugares que nos foram sempre oferecidos. Então, essa é um tipo de resposta que está sendo dado diante dessa transformação que é inevitável, que está aí, que está acontecendo. Veja, Urano e Vênus juntos no céu. Eles estão trazendo essa mensagem, e não só, estou falando só de um aspecto, né? Mas são muitos aspectos astrológicos que quem está aqui comigo desde o ano passado tem me visto falar, muitas coisas trazendo esse foco para o feminino. A gente vê a própria guerra, as guerras que estão acontecendo agora, as guerras mesmo, as guerras que são reconhecidas como guerras, a gente vê os Estados Unidos. O líder estatal desse país, que é o país que está tacando terror e ameaçando explodir tudo, e ele está envolvido num escândalo, o maior escândalo de pedofilia e de estupro e de violência contra a mulher. Ele está lá, ele está envolvido, tem provas, tá tudo ali, mas vocês verem como tá junto, né? Como tá junto. Tem uma amiga, a gente estava conversando esses dias, e aí a gente estava falando, o que será que é prioridade? Luta de classe ou luta de gênero? E ele, comunistão, né? Não, luta de classe, luta de classe. Mas aí a gente pega autoras como a Silvia Federici para ler, e ela explica como a caça às bruxas, a queima das mulheres, né, todo o processo de silenciamento, de enlouquecimento das mulheres, está amarrado com o início do capitalismo primitivo. Como foi necessário, né, todo esse período da Inquisição para cortar a influência que essas mulheres tinham ali na sociedade, nas comunidades, para tirar delas o controle da natalidade, da cura, das ervas. Como foi necessário tirar isso da mão das mulheres, para que então o Estado se apropriasse e pudesse, tudo isso junto com toda a semente ali das grandes navegações, né, das políticas de cercamento, enfim. Tem esse livro, é o Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, que explica muito, maravilhoso. É um pouco denso o livro, mas ele explica muito bem isso. Como tá junto essa questão do gênero e da classe também. E aí todo esse mundo governado por homens, todas as instituições, as mulheres são até que são aceitas, mas se elas se encolherem o suficiente para caber ali. São as mulheres que prosperam dentro das instituições, as que se encolhem bastante para caber, para ser uma boa menina. E entra a Inanna, né? Entra a Ishtar. Então tá, estamos em guerra, mas como é que a gente vai viver isso? Como é que a gente vai estar ali de um jeito inteligente? Como é que a gente
não vai recuar, mas também como é que a gente não vai acabar perdendo mesmo a nossa, né, porque assim, é raiva, vem tudo, né. Vem vontade de se isolar, de não se relacionar mais com as pessoas. Mas será que é esse o caminho? A gente vai precisar entender como é que essas questões que atravessam os nossos relacionamentos, que parece que é pessoal, como tudo isso está envolvido numa estrutura que é coletiva e é também ancestral, né? O convite é a gente cultivar essa compreensão e a gente cultivar práticas que levam a gente, porque assim, são muitos anos de patriarcado, muitos milênios, assim. Não dá para dizer que alguma de nós não tem isso no nosso inconsciente também, não tem isso na nossa formação. Por isso que é difícil também a gente apontar para essa pessoa ou aquela pessoa. Todos nós temos essas estruturas dentro. Que a gente possa ser, então, esse barco translúcido, com essa receptividade para olhar para essas camadas. A proposta que eu trago aqui é também uma proposta contracolonial, né, que é o benzimento. É esse lugar que vai tocar outras formas de ser, de estar no mundo, de se relacionar com a vida. A gente vai ampliar o nosso campo de relação, ampliar a forma como a gente se relaciona com o outro, se relaciona consigo, os papéis que a gente foi socializada a desempenhar dentro desses relacionamentos. Se a gente for olhar para outro eixo astrológico que fala sobre relacionamentos, que é justamente esse eixo Áries-Libra, porque a Áries, ele traz esse aspecto da identidade do meu eu, casa 1, Áries, Libra, casa 7 fala do outro. E é como se o papel dos relacionamentos, das relações, fossem me devolver de volta para mim. E aí, quando eu estou em mim, eu vou para o outro, eu vou para a relação. E aí, na relação, eu vejo algo sobre mim e eu volto para mim. E aí, daqui, eu vou para lá. Essa dança. Não é eu ficar só em mim também e fugir dos relacionamentos. E aí, aqui eu tô falando relacionamentos para além também de relacionamento romântico. Acho que relacionamento familiar é uma coisa que tá pegando muito forte, né? Esse lugar da filha, da mãe. Eu vejo muito, né, dentro da minha prática clínica e da minha prática pessoal também, esse tema recorrente, porque quando a gente vai para os relacionamentos românticos, relacionamentos amorosos, a gente acaba por repetir, né, as coisas que a gente aprendeu ali em casa, lá onde a gente foi criado, tanto observando a forma dos nossos pais de se relacionar, quanto a nossa própria relação com eles mesmos, onde o lugar que é reservado para a gente, que geralmente é um lugar bem pequeno também, que a gente cresce e a gente, para eles, muitas vezes a gente se mantém naquele lugarzinho. É também um processo de se insurgir contra esses lugares que vão deixando a gente pequena, que a gente tem que se diminuir para caber. Não é que a gente se isole, então eu vou cortar a relação com todo mundo, nunca mais vou sair com nenhum homem, né, ou com alguma mulher, ou com seja o que for, eu também não vou mais na casa dos meus pais. O ponto não é esse, porque isso também é uma estratégia de enfraquecer, de fragmentar a gente. A gente já vive em casa, a gente já vive isolado. Depois da pandemia, já, né, as redes, as comunidades já foram assim, se dissolvendo. A gente é isolado em bolhas de conteúdo o tempo todo. Nossa forma de interação principal hoje em dia é o celular, é intermediado por uma caixinha, um negócio, e a gente é isolado ainda por bolhas de conteúdo, por um algoritmo que vai decidindo ali o que a gente precisa, né, baseado em sei lá o quê, e ele vai pegando os nossos dados sei lá para quê, e vai jogando coisas e vai manipulando a gente ali. Quando a gente vê, a gente está pensando coisas e agindo e decidindo coisas sobre as nossas relações a partir de posts no Instagram. Isso é muito bizarro. É muito bizarro. Então a gente vai ficando extremista e a gente vai matando as subjetividades. Não é esse o ponto. A gente quer dar vida para as subjetividades. A gente quer ter capacidade de lidar com a alteridade, de lidar com aquilo que é diferente, de que a gente está perdendo. Que tal, né? Se a gente puder imaginar outras formas de estar nas relações, outras formas de conviver. Para isso a gente precisa conviver, mas sem se perder ali no convívio.
sem assumir, esse papel de salvadora, de UTI, de centro de reabilitação, de serviço social, de creche. Aí quando a gente se distancia das relações, a gente volta pra gente mesma, a gente nem sabe quem que é a gente, o que que é mesmo? Mas pra onde é mesmo que eu vou? O que é mesmo que eu gosto? Porque essa energia, ela já tá tanto tempo engajada em ser alguma coisa para o outro, que ela, gente, a energia ela não é infinita. A energia é finita. A gente pega a energia que a gente poderia estar usando. O que que eu quero? O que é que eu gosto? Para onde eu vou? Como é que é isso de ser esse ser multifacetado? Poder agir a partir, né, desse lugar mais inteira e poder me relacionar sem me sentir drenada. Poder sentir realmente o que que é isso, o que que é uma relações que acrescentam, que me tornam uma pessoa melhor e que melhor, assim, mais inteira. Eu adoro ver casa abandonada, assim, que as plantas estão tomando conta. Essa plantinha que vai carcomendo ali a estrutura é no dia a dia, né, todos os dias, ações cotidianas, práticas cotidianas. Encontrar conexões com pessoas que estão nessa mesma busca, né, nessa mesma procura. E essa é o meu convite, assim, a partir de agora eu vou falando cada vez mais sobre isso. Eu tenho essa prática astrológica que eu chamo, que é uma prática astrológica venusiana, antipatriarcal e decolonial, que é onde a gente vai descentralizar o sol, né? A gente vai buscar outros pontos de vistas, de leitura do céu, que é, na verdade, de leitura da vida, né? O céu como uma metáfora. O céu como uma leitura artística da nossa própria vida. Eu tenho buscado esse estudo, né? Como vocês viram aqui da Vênus, que para mim é o ponto de referência de leitura, e incluindo outros corpos celestes, que tem também essa figura do feminino, asteroides, pontos específicos que trazem essa força também para ajudar a gente a olhar, né, a tecer outras narrativas sobre a nossa própria história, sobre a nossa própria vida, sobre a história do mundo. É descentralizar essa narrativa oficial. E eu tenho criado, assim, tenho tecido espaços onde a gente vai poder dividir, né, compartilhar sobre isso e trazer isso de uma forma mais didática, mais organizada, de uma prática consciente, uma prática de contemplação da mente, e também práticas mágicas junto, porque para mim as coisas vêm assim, né? Vêm junto, vem tudo junto. A espiritualidade é junto com leitura política, cultural da vida, a astrologia, junto com as práticas mágicas, consciência crítica, junto com a história, com tudo isso, as coisas vão ficando cada vez mais. Porque por muito tempo foi assim, né? Faz pouco tempo, Renascimento, que as coisas começam a ser divididas: astrologia e astronomia, né? Medicina e práticas populares, medicina oficial, práticas populares de cura. Isso tudo é uma divisão que é muito recente. E o convite aqui é a gente juntando tudo isso.